Boa noite, irmãos, e bem-vindos. Aqui estamos, como nós temos prometido a semana passada. Está convosco este domingo, aqui estas caras já conhecidas, Padre Daniel e Padre Raul Marta. Estamos aqui para passar esta meia hora com vocês neste domingo à tarde, ou no replay, instant replay, na segunda-feira, não, terça-feira. Ou também por internet. Vocês podem encontrar-nos lá arquivados lá no internet quando querem. Tomamos às suas ordens. Quando querem chamar-nos, é só ligar ao internet e aí estamos. Nós no YouTube, no serviço do KNXT.TV. Estamos nesse nosso programa, Nossa Fé, Nossa Vida, Nossa Fé. É as duas coisas iguais, não? Viver como cristão é viver com fé. E ter fé é viver uma vida completa. E é o que o nosso Senhor nos chama, que nós sejamos gente, povo, cristãos, que vivemos uma vida completa. Sejamos até como sal e luz neste mundo. Isso é que nós queremos ser. Falando de sal e luz, aqui está um salgado. Como é que está o seu Padre Marta? Está bom? Eu estou bem, muito obrigado, mas eu não quero estar salgado. Eu só quero ter o sal suficiente. Ter sal, não ser salgado. Graças a Deus. Tudo bem lá na área tular? Tudo bem, graças a Deus. O pior sou eu que estou a ficar mais velhotinho e mais careca. Deixá-lo. Tudo Mas tem que bendito passar. seja Deus. Estamos nesta semana, liturgicamente, estamos na quinta semana do tempo ordinário, mas estamos na semana que vai dar à festa de São Valentino e dos amores e dessas coisas todas. Hoje, o dia 9, dia 14, cai não é quinta-feira, eu acho. É uma festa grande para aqueles noivos. Sabes que a minha sogra já está aos saltinhos de contente na expectativa desse dia. Oh, sim. Ai, Deus o livre. Só queremos desejar a todos os casais, então só para não esquecem de, mostrar cada dia o seu amor um para o outro, mas também nesse dia especial, não esquecem de renovar e pôr um coisinha de fogo a esse amor, essa paixão, esse amor que representa o amor de Deus e o amor que Ele tem para nós. Nós hoje vamos dedicar-nos a duas leituras. Vamos começar com a primeira leitura que vem do profeta Isaías. Semana passada ouvimos do outro profeta, hoje ouvimos de o profeta, até que se refere muitas vezes ao profeta, quer dizer, é Isaías. É o profeta dos profetas, é a voz do Senhor. Ouvimos no tempo do Advento, ouvimos outra vez no tempo da Quaresma. Ele é uma voz potente, é uma voz que nos fala da vinda do Senhor e o que o Senhor vai trazer ao mundo e à nossa vida. Vamos então abrir os nossos corações, nossas almas, para ouvir a voz do profeta de Deus. E como sempre ele diz coisas tremendamente bonitas, que nos faz bem pormos os nossos ouvidos atentos. Eis o que diz o Senhor, diz o profeta Isaías. Reparte o teu pão com o faminto e dá pousada aos pobres sem abrigo. Leva roupa ao que não tem que vestir e não voltes as costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão em sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o invocares, ele dir-te-á, aqui estou. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão a quem tem fome e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São muito claras estas palavras do profeta. Não são assim misteriosas, nem são assim coisas teológicas que o pessoal tem que pensar o que é que ele quer dizer. Não é coisa misteriosa, é coisa muito direta, não? Dá a quem tem fome. Apaga a sede a quem tem sede. Veste a quem está sem roupa.
dar do que tens, não é? Coisas muito práticas, que reduz-se então esta mensagem de Deus a uma coisa muito, muito prática, que nós nos identificamos como seguidores de Deus, seguidores de Cristo, no que nós fazemos ou no que nós faltamos de fazer, não? Só é muito importante. E diante disto, de um homem crente, um homem que fala em nome de Deus, isto é o que diz o Senhor. E isto é muito próprio da religião, seja qual for a religião. E agora, como é pena que alguns homens do nosso tempo e de outros tempos digam que a religião que é o ópio do povo, digam que a religião não serve para nada, que a religião só atrasa, que a religião não serve nada nem ninguém. Ai dos pobres e ai dos pequenos e ai dos humildes, se não fosse a religião. Isso é a tentação que nós temos que evitar, e isso é que o profeta Isaías está-se a referir. Que há pessoas que pensem a religião é uma coisa íntima, é uma coisa pessoal, é a minha relação com Deus, a minha santificação, a minha purificação, a minha oração. É que Deus e eu nos conectamos e é o que nos faz dentro de nossa igreja, nosso templo, nossa sinagoga, ou no interior de nossa capelazinha, onde nós rezamos, e é uma coisa muito privada. Isaías diz, não, a fé tem que ser uma coisa pública, tem que se revelar em atos públicos. Atos de quê? Não de predicar assim em voz alta, mas de dar de comer, dar de vestir, dar de ajudar. E nesse momento a tua luz brilhará, não é? Quer dizer que o que vai brilhar? Nós não somos luzes, não? Nós não somos candeias aí a arder, mas quando atuamos desta maneira, brilha alguma coisa de nós, resplandece de nós o quê? A nossa relação com Deus, a nossa maneira de pensar, a nossa crença. Não? E se repararmos, não é só o profeta Isaías a dizer isto no Antigo Testamento. Cristo veio, séculos mais tarde, e disse a mesmíssima coisa, basta recordarmos o Sermão da Montanha. Felizes os que são capazes de chorar com os que choram, felizes os misericordiosos, felizes os construtores da paz, bem-aventurados os que vestem, os que andam nus, seja o Sermão da Montanha, ou seja o texto do capítulo 25 de São Mateus, não é? Tudo aquilo que fizestes a um dos meus irmãos foi a mim que fizestes. Mas quando é que a gente te vimos? Pois quando deste de comer a fulano, quando deste de beber a tal, quando acolheste tal, quando fizeste isto, foi a mim que o fizestes. Uhum. É interessante que ele faz uma relação aqui entre o que nós fazemos e qual é o efeito que terá sobre nós. O efeito aos outros, quando eu dou de comer, quando eu dou de beber, para eu visto alguém, visita o doente, quando eu vou visitar aquele que está na prisão, o efeito nessa pessoa é invisível. A pessoa que tinha fome é satisfeito. A pessoa que tinha medo, tinha sede, não tinha roupa, fica a ter, não? Tem um efeito neles. Mas nós também experimentamos algum efeito sobre nós. Diz Isaías. Então, fazendo isto tudo, leva a roupa a que não tem que vestir e não voltas as costas ao teu semelhante. Então, a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. É interessante que quando nós fazemos bem aos outros, esse bem também nos toca. Isso também nos faz brilhar como a aurora e as nossas feridas. Quais serão as nossas feridas? Os nossos sofrimentos serão sarados pela a consolação que demos a outra pessoa, não? E não só as feridas do corpo, mas também as feridas da alma. A caridade, portanto, os gestos de caridade, também saram aquilo que chamamos os nossos pecados. Portanto, não é só
não é só, eu ia dizer isto, não é só a confissão. A confissão é o sacramento visível do perdão dos nossos pecados. Mas as nossas esmolas, as esmolas aos pobres, por si mesmo, também nos levam à sanação daquilo que chamamos o mal. Ávila, eu muitas das vezes, eu já tenho dito isto e às vezes sempre... Vais repetir porque vale a pena repetir. Sempre com um bocadinho de medo de escandalizar. Nós às vezes temos, mesmo nas nossas igrejas, nas nossas comunidades e mesmo nos nossos portugueses, na nossa gente, temos pessoas que, graças a Deus, rezam muito. São pessoas de oração. E eu quando digo às vezes tenho medo de escandalizar, porque às vezes eu digo, não basta só rezar, rezar, rezar. É preciso também fazermos isto. Quando rezamos e depois não se dá nada a um pobre. Não somos indiferentes à pobreza. Somos indiferentes às necessidades do outro. Somos indiferentes a isto ou aquilo. Também, e recordo que um dia Cristo, e mesmo no Antigo Testamento, a mesma questão já vem, Deus queixa-se que às vezes este povo honra-me com os lábios e o coração está longe. A religião, sem a caridade, daí Cristo resumisse todos os mandamentos e toda a lei em 2. A religião é sem caridade, então de facto é coisa que não toca, não timbre. Não completa-se. A oração tem que nos levar a sermos capazes de ir à caridade. Se a oração parou ali e não nos leva à caridade, ao amor, ao perdão dos outros, ao perdão das ofensas, a isto, a aquilo, àquilo outro, então... Não, e tem um relativo no Novo Testamento. Santiago nos diz claramente as boas obras apagarão os vossos pecados, não? E Jesus, quando lembra-se dessa mulher que vem beijar os pés e lavar os pés com suas lágrimas, e ele responde, olha, porque ela amou muito, foi-lhe perdoado muito os seus pecados. Não só quem ama muito, muito lhe será perdoado. E amar, não só amar a Deus, mas amar Deus presente nossos irmãos. A primeira lição de Isaías, que isto vai ligar também ao nosso Evangelho, é isto, uma fé em obras. Uma fé não só em credos, uma fé não só presente em holocaustos, sacrifícios, uma fé presente na maneira em que vivemos, na maneira em que nós praticamos obras de caridade e de misericórdia e esmolas. E esta fé, então, nos leva a ser o que Jesus quer de nós, que é, vamos ouvir no Evangelho. Agora chegamos ao nosso ponto, nosso intervalozinho, vamos tomar um breakzinho, então quando voltamos, vamos dirigir-nos ao Evangelho e ouvir as palavras de Jesus e ver a conexão tão forte, tão evidente, tão inegável entre Isaías e Jesus. Agora um intervalozinho e nós esperamos aqui a vossa volta daqui a 60 segundos. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Porque somos homens da nossa palavra, aqui estamos. Não nos fomos, mas aqui esperamos até que vocês viessem de novo. Nós estamos aqui falando hoje, neste quinto domingo do tempo comum, tempo ordinário, estamos a falar da mensagem deste domingo, em que Jesus nos chama, sal da terra e luz do mundo. E começamos com Isaías, porque no profeta Isaías vemos uma lição muito prática, até podemos dizer,
é prática porque demanda de nós que praticamos a nossa fé. Que a nossa fé não se resume só em teologia e crenças assim e credos, mas em atos que nós fizemos. Jesus leva isso até mais um passo mais para a frente, em que o que o Padre Marta estava falando antes, que sobre o sermão sobre a montanha, Jesus pode dizer, ele deita o seu plano, ele deita aí nesses 3 capítulos a sua maneira de ver ao mundo, de ver Deus, de ver o ser cristão, ver os seus discípulos. Ele dá-nos uma visão. E uma das visões é que nós reconhecemos o que somos. Sendo filhos de Deus, necessita que nós adaptamos a nossa vida para que nós transformamos em alguma coisa especial, luz e sal para o mundo. Vamos ouvir a Boa Nova, vamos ouvir o Evangelho, então tocamos um bocadinho os pontos principais sobre estas palavras tão bonitas de Jesus. É do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perde a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Mas não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sim no candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E isto é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Outra vez, uma conexão feita aqui entre as nossas obras e a nossa dignidade de cristãos. Jesus não fala neste momento, não é que ele nega que é importante oração, ou que é importante ter a crença ortodoxa ou própria, mas neste momento ele está sublinhando que é importante que se vão brilhar, que se vão ser a luz que são formados para ser, que são chamados a ser, as suas obras têm que dar esse testemunho, têm que glorificarem ao Pai na maneira em que nós vivemos. Isto é básico a nossa fé. Não só a nossa fé, Padre Marta, eu acho que já também tocaste neste ponto, que isto é coisa comum em todas as religiões autênticas. Agora, há religiões loucas que fazem coisas diferentes, mas há autênticas, as básicas, Islã, muçulmano, judeu, cristão, budismo, todas essas religiões, todos falam desta coisa, que nós temos que praticar caridade, bondade para outros, não? Deus é identificado como o Deus do amor, não o Deus do ódio ou o Deus que escraviza, é sempre o Deus do amor. Mas é bonito também isto, que não é só o Deus que é amor, Deus fez-nos com capacidade de sermos à sua imagem e semelhança, com inteligência, com o poder imaginativo, com a nossa imaginação, o nosso sonhar, e criamos. Basta olhar este mundo belo e bonito que os homens, em colaboração com Deus, também fazem. Deus fez, mas os homens também fizeram muita coisa que nós olhamos, etc. Mas Deus também nos fez à sua imagem e semelhança na nossa capacidade de amor. E mais ainda, Deus glorifica-se. Nós, homens e mulheres, somos capazes de pôr, passe a expressão, de pôr Deus contente, de pôr Deus a sentir-se bem, de pôr Deus a dizer, passo outra vez a expressão, a minha alma glorifica-se, está contente porque os meus filhos estão fazendo coisas bonitas aos meus olhos. Eu estou vendo. O que é que se passa com qualquer homem ou qualquer mulher
que realmente seja homem de H grande e mulher de M grande. Também há homens pequeninos. Sim. Todos os homens, todas as mulheres. O que é que se passa com eles quando nós temos em Tolar um rapaz profundamente inteligente, ganhou a maior bolsa de estudos do Estado, não, do país, não apenas do Estado. E está numa dizem que é uma das maiores ou melhor universidade deste país. E eu vejo, mas não é mal nenhum, vejo com muita satisfação como aquele pai se sente bem, porque o seu filho lutando e aqui e acolá. Portanto, vejo aquele homem satisfeito, revendo-se no filho que tem, não é? Naquela esperança do filho de ser alguém. Mas vemos isto em muitíssimos homens e mulheres que se gloriam, que gostam de ver que os seus filhos triunfaram, que fizeram coisas boas, como também ficam tristes quando os filhos fazem coisas, metem a pata na poça e sujam-se. Portanto, nós percebemos que Deus também é assim, glorifica-se, sente-se glorificado, e de facto Cristo apelou a cada um de nós para que sejamos ativos, sejamos homens de coração, sejamos homens bons, para que sejamos capazes, pelos frutos, glorificarmos de facto a Deus. Isso. E há a preocupação de Jesus neste texto de que isto pode parar, não? Que uma pessoa pode chegar ao momento que não está glorificando Deus nos seus atos, nos seus gestos. E ele compara-se isto a uma imagem, não? A sal que fica sem poder salgar, ou a luz que fica sem poder de iluminar. Interessante, estávamos a falar no nosso break a respeito da primeira carta que o nosso Papa Francisco tem escrito, agora chama-se uma exortação apostólica, que é por título A Alegria do Evangelho. A Alegria do Evangelho. E ele fala nisso, de muitas coisas, chamando a Igreja a ser missionária. Mas ele expressa muitas vezes um temor, um medo, até podemos dizer, que a Igreja pode perder a sua razão de existir, que fica uma coisinha confundida, porque é que existe. E ele explica neste documento que a Igreja existe por uma só coisa, para revelar a alegria do Evangelho. E essa alegria vem no encontro com Jesus. E a maneira mais poderosa de que a Igreja faz isso é mostrar caridade, é ter uma preocupação com os pobres. Os pobres existem não para dar prova à nossa fé, não para dar-nos oportunidades para ver se somos cristãos ou não, mas para ensinar-nos, diz o Santo Padre, ensinar-nos como viver a nossa fé, como estar atencioso aos nossos irmãos necessitados, como expressar a nossa fé, nosso amor para Deus em gestos de amor para os nossos irmãos necessitados. A pobreza não foi uma coisa que só existe porque não há outro remédio, mas existe para que nós demos prova da nossa fé e que nós poderemos então deitar-nos a esse trabalho de evangelizar não com palavras, mas com gestos e atos de caridade. Eu acho que o Santo Padre está chamando-nos, está dando eco às palavras de Jesus de hoje, que não deixamos permitir a ser uma igreja só de doutrinas, de ideologias, mas que sejamos uma igreja de atos de caridade para os nossos. E que vá ao povo, ao encontro do povo. Mas nesta linha do que o Padre Ávila estava a falar, é o exemplo claro desta palavra de Jesus Cristo no Evangelho de hoje. Se o sal perde a força de salgar, para que é que serve? Serve apenas para ser pisado pelos homens. Se o cristão, se a nossa fé, se a minha fé como padre, se eu não tenho nada de padre,
têm uma vida puramente mundana ou pecadora, ao contrário até à fé escandalosa, então aquele sal, aquela força, aquela alma com que eu podia testemunhar Jesus Cristo, perdeu-se. Não é por aí que eu testemunho Jesus Cristo. Então, o próprio povo não fará caso. Portanto, este padre não presta. Quando o padre não presta porque não faz nada do que diz, etc., etc., caímos no ridículo e somos ridicularizados. E a mesma coisa qualquer um de vós batizados. O Papa disse uma coisa muito bonita aos cardeais, para mim muito bonita, aos cardeais que o elegeram Papa. A primeira missa que ele celebrou para os cardeais que o tinham eleito Papa, o Papa diz-lhes, oh, meus amigos, nós podemos ser muito cristãos, podemos ser muito padres, podemos ser muito cardeais e podemos ser muito papas. Mas se vivemos à maneira do mundo, não somos cristãos. Não testemunhamos Jesus Cristo. Viver à maneira do mundo é ser sal que não salga. É ser luz que não ilumina. Isto deve ser então a nossa regra de cada dia, a medida que nós medimos, não? Que cada dia devemos chegar ao fim do dia e dizer, olha, como é que eu fiz brilhar a luz de Cristo hoje? Quais foram os gestos, os atos que eu fiz? Não só pensei, mas fiz para que a luz de Cristo se estendesse ao mundo. Como é que eu deitei sal? Não para ofender, mas sal para salgar, para fazer mais saboroso o mundo em que nós vivemos e a vida que eu vivo na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, no meu relações, no meu matrimónio, seja o que for. Nós devemos de sempre estar evaluando-nos segundo esta regra e pedimos ao Senhor essa graça que nós que recebemos a luz da fé, nós que temos cheios desse sal que é o Espírito Santo, que não gastamos, mas usamos para fazer melhor este mundo em que nós vivemos. Obrigado a sua atenção e até domingo, se Deus quiser.